Burgos. O negócio dos burgueses. Não fale amiguinho agora. Os negócios dos burgueses, que a gente estudou sobre o Renascimento, tipo de como eles pensavam, essas coisas. A evolução da arte renascentista. É a evolução das coisas. Muito bom. Então, a gente estava falando desse período aqui que a gente chama de Idade Moderna. Então, vamos só fazer um recapitula rapidinho, né? Essas datas que a gente tem que divide as eras da história são datas, assim, que são marcos, tá? Ninguém foi dormir no ano de 1452 e acordou na Idade Média e acordou em 1453 na Idade Moderna. Isso não é possível, né? As transformações, elas são longas e lentas, né? Mas essas datas que a gente tem são marcos para a gente poder se orientar na hora do estudo, para a gente poder se orientar na hora que a gente conversa. Então, não são datas que você vai dormir num dia, acorda no outro em outra época. Né? Muito louco, isso não acontece. Então, a gente está falando desse período, tá? Esse ano inteirinho a gente vai falar desse período que chama Idade Moderna, tá bom? Aí a gente falou que essa Idade Moderna é uma fase de transição entre a maneira que as pessoas viviam lá no feudalismo para a maneira que a gente vive hoje no capitalismo. Então, esse ano a gente vai ver muita questão teórica sobre sistemas econômicos, sobre tipos de governo. Tipo de governo é uma coisa, sistema econômico é outra. Então, você falar que você vive num país capitalista é uma coisa, mas você pode ter um país capitalista que é uma república, um país capitalista que é uma monarquia. Então, sistema econômico é uma coisa, tipo de governo é outra. Então, a gente vai ter bastante questões teóricas esse ano desse sentido. Mas o lado bom é que a gente pode ter bastante discussões, né? Apesar dos problemas que as discussões geram, da fama horrorosa que eu acabo ganhando, são bem interessantes. Pelo menos eu sou nerd de história, eu gosto, né? Aí a gente falou do renascimento das cidades, né? Quando as cidades voltaram a ser importantes. Lá na Idade Média, as cidades, a gente chamava cidades ao redor dos feudos, eram os burgos, e quem viviam nos burgos eram os burgueses, né? E aí a gente começou a falar da parte do renascimento, da parte artística, né? E aí eu falei para vocês, a gente fez a comparação das obras da Idade Média com as obras do Renascimento, para vocês verem assim que já é muito diferente no sentido da técnica, no sentido de buscar a beleza e a harmonia das coisas. A gente falou da técnica da perspectiva, eu não formatei esse aqui. Falamos que foi na Itália, aí eu já mostrei essas imagens para vocês, né, do Trecento, das primeiras obras do Renascimento, depois do Quattrocento, que já é um pouquinho mais elaborado, mas ainda você tem as proporções do corpo ali humano um pouco menos naturais, né, os braços mais alongados, e aí depois a gente falou do Cinquecento, que é o auge, né, do Renascimento, com o Leonardo da Vinci e o Michelangelo. Até aí vocês lembram, né? A gente viu a mão do Davi, né? Que ele esculpiu lá no mármore até as veias da mão. Eu acho que é uma das primeiras vezes que eu dou aula, não sei se é porque as pessoas só entram na reunião e não participam de fato, mas é a primeira vez que eu não ouço piada com o Davi. Com a escultura do Davi. Piada. Realmente, o Davi faz uma falta. Não, Davi. Eu já sei o que é. Do Guilherme do Davi, gente, toda. E quando você ensina isso para o 6º ano, para o 7º ano? Jesus! Você está falando da mão deles, eles só fazem piada. Gente, tem um caminhão aqui. Calma aí. A piada da mão mesmo ou é? Não. É porque o Davi é uma escultura, ele tá nu. Eu sei. Mas é porque naquela época, ter negócio pequeno representava inteligência, então por isso que eles faziam. E eu acho que também não tinha, as necessidades do tempo eram outras, né? Por causa que... O ser humano é muito louco, a gente compete até com as nossas formas físicas. Pois é. Muito louco, né? Os tempos de hoje em dia são muito diferentes. Naquela época, por causa que quando tinha um negócio grande, representava que você era muito mais bruto, essas coisas, que não pensava muito. Aí eles faziam... É uma coisa assim, né, professora? Aí que me representava... A inteligência, sem ser essa parte da sexualidade, assim, eles tiravam meio que a sexualidade. Porque as pessoas valorizavam outras coisas, né, de tempos em tempos. Aí a gente viu essa imagem aqui, que eu falei para vocês que é o burguês holandês, aí a gente viu também essa pintura holandesa, falamos um pouquinho do Renascimento na parte da literatura, e aí hoje a gente começa aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho ainda mais da parte teórica do Renascimento.
Então, assim, quando você olha para uma obra renascentista, seja da literatura, da pintura, da arquitetura, você vai identificar algumas características. E isso que eu coloquei aqui é tipo uma macete de vestibular, né? Não sei se vocês já fizeram um cursinho na vida ou tiveram algum professor que ajudava a decorar as coisas fazendo palavras e tal. Então, para você lembrar do Renascimento, das características do Renascimento, você precisa ter carinho. Beleza? Então, quais são as principais características? E aí eu quero que você preste atenção aqui, porque eu vou colocar o trabalhinho essa semana lá no Google Classroom, e aí eu preciso que você entenda esses conceitos para você fazer o seu trabalho. Tudo bem? Falem comigo, pelo amor de Deus. Perdão. Professora, você vai Sim, postar essas sim. aulas lá no seu canal do YouTube ou não? No canal tá, mas eu ponho no grupo, eu coloquei no grupo a outra, não coloquei? Eu esqueci. Colocou. Tá, então eu ponho no grupo. Eu não vou pôr lá no Classroom, porque eu não consigo adicionar vídeo. Essa bendita conta institucional, ok? Eu não consigo adicionar nem nos formulários que eu crio, nem no próprio Classroom, eu não consigo adicionar nenhum vídeo. Não funciona. No YouTube, né? No YouTube Como é que é melhor. estranho? Então, mas quando eu consegue colocar usava o pelo menos Classroom o no link passado... deles? Oi? Você consegue colocar pelo menos o link deles? O link eu consigo, eu copio e colo, isso eu posso pôr. Mas como eu ponho no grupo, eu não coloquei lá, mas é uma boa ideia. O link eu copio e colo. Coloco o nome do vídeo, o link, e vocês copiam e colam. Porque eu não consigo anexar vídeos pela minha conta, não sei por quê. Já desisti. Bom, vamos lá. Então, vamos falar dessas características do Renascimento. Então, a letra C é para classicismo, a letra A é para antropocentrismo, a letra R é para racionalismo, perdão, a letra I é para individualismo, a letra N de naturalismo, o H é de hedonismo e o O é de otimismo. Alguns desses conceitos, alguma dessas palavras vocês sabem o que é? Vocês sabem me explicar? Sim. Antropocentrismo, eu sei que é o homem no centro de tudo, no centro do mundo. Isso. Quando começa a valorizar o homem. Isso, muito bem. Quem é que está falando? Débora. Oi, Débora, muito bom. O antropocentrismo é uma filosofia, vamos dizer assim, uma maneira de enxergar o mundo que valoriza o homem, as coisas humanas. Quando eu falo valorizar o homem, não é só valorizar o homem menino, né? Valorizar no sentido do ser humano, e valorizar as coisas do ser humano, as capacidades do ser humano, e tudo que relaciona o ser humano. Que mais? Eu não tô vendo o slide, eu tô vendo o slide do quadro dos burgueses holandeses. Jura? Eu não fiz só pra mim. Agora foi. Agora foi. Agora mudou, eu também tava vendo. Nossa, gente, eu tô olhando para essa tela. Vocês estão vendo isso aqui? Agora sim. Agora eu tô. Nossa, então só eu tava vendo essa tela. É. Que vergonha. Desculpa, gente, eu não tinha ideia. É que ninguém falou, eu achei que era só eu. Não, eu não tinha ideia. Eu passei, fui falando, fui passando, para mim passou a tela. Não tinha ideia, desculpa. Agora que vocês estão vendo as palavras. Deixa eu ver se entrou alguém aqui. Sim, eu tô vendo as palavras. Então, agora que vocês estão vendo, alguma outra palavra que vocês conheçam e saibam me explicar o que é? Professora, eu conheço individualismo, que é como se fosse uma pessoa que pensa exclusivamente para ela mesma, tudo é em torno dela, tudo é igual egoísmo, mais ou menos, né? Pessoa individualista. Então, hoje a gente usa muito falar individualista nesse sentido. Nesse contexto, a gente vai usar a palavra individualista um pouquinho diferente. Então, olha só. Vamos começar ali em cima com... Eu tive que separar, porque eu resolvi colocar um slide bonito, um fundo no slide, e aí ficou esse troço no meio, aí eu separei assim, tá? Mas são as palavras aí em ordem, né? Para escrever carinho. Então, a primeira palavra lá, a letra C de classicismo. Né? Quando a gente fala de classicismo, a gente tem que pensar em coisas clássicas. Então, quando você fala que uma coisa é classicista, em artes, tá? Você está falando que é uma coisa que valoriza as artes da antiguidade clássica. Então, assim, as questões estéticas, a questão da harmonia, a questão da beleza,
a questão da proporcionalidade, né, que os antigos, lá na Grécia e em Roma, quando você fala antiguidade clássica, você está falando de Grécia e Roma, ok? Então, valorização da antiguidade clássica, a gente chama de classicismo. Tá? Tem gente que fala, por exemplo, hoje em dia, ai, fulano de tal é classista. Aí é outra coisa. Quando você fala que uma pessoa é classista, é uma pessoa que dá valor à classe social, né? Que geralmente é uma pessoa de elite, que despreza as outras pessoas. Então, não é a mesma coisa, não confundam. Tá bom? Tá. Obrigada. Tá bom. O antropocentrismo, que é aquela ideia de valorização do ser humano. Se você dividir a palavra antropocentrismo no meio, centrismo é de centro, né? Você centraliza em alguma coisa. E antropo, do grego antigo, significa homem, né? Significa ser humano. Então, é você colocar o ser humano no centro das coisas. Então, não é que você vai desvalorizar Deus, né? Porque a gente vai falar do antropocentrismo em oposição ao teocentrismo, né? Que era a valorização, colocava Deus no centro das coisas. E não é uma questão de desvalorização de Deus, mas sim de você colocar a figura central no ser humano. Então, o ser humano ele é capaz de criar coisas, né? O ser humano transforma a natureza, o ser humano constrói coisas. E isso é graças ao próprio ser humano, as coisas que o próprio ser humano faz, né? E aí eu já vou conversar um pouquinho mais sobre isso. Depois a gente tem racionalismo, né, que tem a ver com razão. E não é a razão de eu tenho razão porque eu estou certa. É a razão de eu pensar. Então, assim, é você tentar compreender as coisas do universo humano, né? Você olha para a natureza, você olha para a sociedade e você usa da sua razão, da sua capacidade de raciocínio, da sua capacidade de pensar para interpretar as coisas. Então, racionalismo é você confiar na razão, na capacidade de raciocínio do ser humano. Outra característica é o individualismo. E aqui o individualismo não é você ser egoísta, o individualismo é de você valorizar o indivíduo. Porque na Idade Média, o indivíduo não tinha valor. Porque as coisas não pertenciam às pessoas, as coisas pertenciam a Deus. Por exemplo, quando você vê lá os quadros da Idade Média, os quadros da Idade Média a gente não sabe quem pintou, quem fez. Porque o artista não assinava a própria obra. Porque quando ele fazia uma obra, na Idade Média, as pessoas acreditavam que Deus fazia aquilo através de você, então aquilo não pertencia a você, pertencia a Deus. Os renascentistas, eles continuam temente a Deus, ninguém virou ateu aqui no Renascimento. Mas eles passam a acreditar que Deus criou eles, mas eles criam as coisas que eles fazem. Então eles passam a assinar os próprios quadros e valorizar as coisas que eles fazem. Então eles estão valorizando o indivíduo. Deu para entender? Deu sim. Beleza. Sim. Depois, naturalismo. Muitas das vezes que eu perguntei para vocês na aula passada, o que vocês veem no quadro? Vocês falavam, esse quadro é muito realista, esse quadro é muito realista. Mas realismo em arte, a gente usa a palavra realismo em arte para outro tipo de arte, essa palavra. Aqui para o Renascimento, a gente usa a palavra naturalismo. Por quê? Porque eles fazem as representações das coisas nas obras, as representações humanas, as representações dos animais, as representações da natureza, de maneira natural. Então, você vê um ser humano na obra do Da Vinci, parece realmente um ser humano. As proporções do ser humano estão perfeitamente representadas. Você não vai ver uma pessoa com um braço muito comprido, distorcido. Você não vai ver na obra dos renascentistas, não vai ter golfinho voando, não vai ter carneirinho embaixo da água. Isso é outro tipo de arte. A arte renascentista, ela é naturalista, ou seja, ela faz uma observação fiel da realidade. Tudo bem? Sim. Tudo. Sim. Olha a Jaque! Bem-vinda, gata. Muito bem, aí a gente tem lá o hedonismo. A palavra hedonismo não é uma palavra muito popular, tá? Mas o que significa hedonismo? Uma pessoa que é hedonista é uma pessoa que aceita aceita não é só aceitar, é você afirmar, é você aproveitar, é você, de fato, exaltar os prazeres da vida humana. Porque na Idade Média, tudo era pecado, tudo era pecado. Então, comer demais é gula, é pecado. Você não pode, você tem que se sentir culpado porque você comeu demais.
Para os renascentistas, eles começam a pensar diferente. Pensa lá que os caras estão começando a valorizar o ser humano. Então o cara pensa, quando você come é muito gostoso. Quando você come, você se sente muito bem. Ai, que delícia, né? Pensa lá, domingão, tua mãe fez aquela lasanha maravilhosa. Você come, é uma delícia, você se sente maravilhoso. Você vai tirar um cochilo ainda depois. É o melhor sono da sua vida, aquele sono depois de encher a pança de lasanha. E aí e você gosta do prazer que o seu corpo pode te proporcionar, né, da existência humana. Isso é hedonismo, isso é você afirmar que o prazer humano, o prazer que o corpo humano pode nos proporcionar é bom e não ruim, e não pecaminoso, como era na Idade Média. Então, quando eu falo de prazer aqui, eu não estou falando necessariamente de sexo, ok? Eu estou falando de todos os prazeres que a nossa vida pode nos proporcionar, que a existência humana pode nos proporcionar. Quando você ouve uma música que você gosta muito, ou você vê um filme que você se emociona, você tem todos aqueles sentimentos, e tudo isso é muito bom. E você aproveita essas sensações boas, e você não se sente culpado por essas sensações boas. Deu para entender isso? Sim. Deu, professora. Sim. Beleza. E para terminar, o de otimismo, né? Que os renascentistas, eles eram muito otimistas. O que isso significa? Que eles achavam que a época deles era muito melhor do que a época dos outros. Na época do Renascimento não tinha esse papo de antigamente que era bom. Os caras realmente olhavam para trás na história e falavam, que louco, né? Essa galera. Agora é muito melhor, olha só. Agora a gente valoriza a antiguidade clássica. Agora a gente valoriza os prazeres do corpo humano. Agora a gente valoriza o ser humano. Agora a gente sabe que é a gente que faz as coisas. Né, a gente que produz. Então eles eram muito otimistas, eles olhavam para frente, eles olhavam para o futuro e eles achavam que não podia piorar, que a tendência era melhorar e que tudo ia ficar muito bem. Beleza? Então vamos discutir um pouquinho agora da questão da mentalidade que eu falei lá do antropocentrismo. Então a gente tem duas filosofias que vão ser opostas, né? A filosofia da Idade Média, que é o teocentrismo, e a filosofia que nasce aí no Renascimento, que nasce não, mas que ganha destaque no Renascimento, que é o humanismo ou o antropocentrismo. O humanismo é a palavra em latim, antropocentrismo é a palavra em grego, né? Então a gente usa as duas hoje em português. Muito bem. Eu falei para você lá, divide a palavra. Quando você divide a palavra teocentrismo, o que você tem? Teo é Deus e centrismo é o centro. É o centro. Então, teo é Deus, tanto que tem gente que estuda teologia hoje em dia, né? Logia é estudo, teo é de Deus, então é estudo de Deus, estudo religioso. Teocentrismo era a filosofia predominante na Idade Média. Vocês entendem quando eu falo, teocentrismo é a filosofia predominante na Idade Média? Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Com a filosofia predominante? Ou é muito bizarro? Acredito que sim. E o que vocês entendem? É como se fosse o pensamento que dominava. Isso. Quando eu falo, a filosofia predominante é o pensamento, a mentalidade que domina uma determinada sociedade. Né? Porque nós, seres humanos, a gente modifica a natureza. A gente trabalha e modifica a natureza. E é isso que nos torna diferente dos outros animais. Peraí que entrou alguém. E é isso que nos torna diferente dos outros animais, é a nossa capacidade de transformar as coisas, de humanizar as coisas, né? Os macaquinhos não constroem escolas. Você está aqui hoje falando comigo porque nós, seres humanos, criamos tudo isso. Né? Na Idade Média, as pessoas acreditavam que as coisas não vinham de nós. Né? Não é o ser humano que faz as coisas. O ser humano é tipo marionete, uma palavra muito forte. Mas assim, o ser humano é um instrumento pelo qual Deus opera. Então, tudo na Idade Média, as pessoas acreditavam que vinham de Deus. Então, os valores morais, as regras, tudo vinha de Deus. E tudo que você fazia, tudo que você produzia, não era seu. Você não era o protagonista da sua ação. O protagonista era Deus. Deus operava através de você. Vocês acham que tem alguma coisa, vocês têm alguma coisa boa ou ruim para dizer a respeito dessa teoria, dessa filosofia, dessa maneira de encarar o mundo? Eu sou indiferente em relação a isso. Por quê? Eu não sei. Não sei. Você simplesmente não se importa. Na minha opinião,
Eu acho, é para falar sobre a opinião, o que eu acho sobre essa teoria, né, do teocentrismo. Isso, foi isso que eu perguntei. Eu acho que é uma maneira de manipular as pessoas, professora, por causa que o governo, ele queria... porque naquela época, acho que era a igreja que tinha muita predominância no governo, ela que basicamente orientava tudo, mandava tudo. Então, eles usavam isso para, por exemplo, ter essas obras, ter as coisas que as pessoas faziam. Então, as pessoas faziam para a igreja, entendeu? Então, a igreja controlava as pessoas através da mentalidade delas. Isso, através do teocentrismo. Porque é muito. O que me chama a atenção também, além disso do que você falou, é porque, assim, a gente conhece a palavra de Deus através da igreja. E a igreja é feita por homens, por pessoas. Exato. E aí, assim, né, fica um conflito, porque o que essas pessoas fazem através da igreja é outra história, né? Pois é. Então, é complexo. Os homens do Renascimento olhavam para trás e pensavam mais ou menos isso. Falavam, nossa, gente, esse povo da Idade Média... Por isso que a Idade Média ganhou o apelido de Idade das Trevas. Porque os caras olhavam para trás e falavam, menina, que período escuro, trevoso. Eles achavam aquilo muito ruim. É verdade. E é um apelido pejorativo, né? Falar Idade Média como Idade das Trevas é um apelido pejorativo, é preconceituoso, né? Você não estava lá. Quando a gente olha para trás e fala, putz, que lixo, realmente a gente está fazendo um julgamento de valor com os nossos valores atuais. E o pessoal renascentista que deu esse apelido, né, para a Idade Média, os historiadores que vieram depois e deram esse apelido de Idade das Trevas, achavam muito trevoso que as pessoas viviam assim. E aí eles pensavam, não, o humanismo é uma teoria muito melhor, é uma filosofia, é uma maneira de enxergar o mundo, porque nós somos seres humanos, nós enxergamos o mundo, só que nós não enxergamos o mundo de maneira neutra. É como se a gente tivesse um filtro, uns óculos, e através desses óculos a gente modifica a maneira como a gente enxerga o mundo. Então, depende da nossa maneira, das nossas crenças pessoais, das nossas experiências, a gente enxerga o mundo de uma maneira ou outra. E esses caras do Renascimento falavam, mano, a gente não enxerga mais o mundo assim, a gente enxerga o mundo em que nós, seres humanos, nós valorizamos enquanto criaturas. Então, assim, beleza, Deus existe, ninguém está negando Deus no Renascimento. Tanto que vocês vão ver, a maior parte das obras renascentistas são obras ligadas à religiosidade. Então, assim, não é que a igreja perde o poder, mas as pessoas, não é que Deus me criou e eu tenho capacidade, eu tenho valor, eu faço as coisas. Então, eu tenho que determinar os valores morais da sociedade, eu tenho que determinar as normas. É a gente que tem valor, nós somos protagonistas. Então, quando eu pinto um quadro, esse quadro é meu, esse quadro não é de Deus, esse quadro é meu, porque ele me criou para que eu fizesse o que eu quisesse. Então, o humanismo é uma teoria oposta, né? Ela valoriza o ser humano e não o protagonismo humano e não o protagonismo divino. Pode falar. Ou seja, no humanismo as pessoas são mais independentes, né? Por causa que no teocentrismo elas são meio que obedecem só a igreja, temente só a igreja, entendeu? O humanismo, ele valoriza a igreja, claro que tem essa religião, respeito, porém, mas é mais livre, entre aspas, né? Por causa que ela valoriza o ser humano. Tipo assim, eu não sou um instrumento, eu sou uma criação de Deus. Mas o que eu faço é meu. Exato. O que eu faço é meu, fui eu que fiz. Então, até porque a igreja até punia as pessoas, ela podia punir as pessoas. Mas vai continuar punindo, mesmo depois do humanismo. A gente vai estudar, não a próxima matéria, a outra, a gente vai ver reforma protestante, e a igreja vai retomar a Inquisição. Então, a gente vai ver que a igreja católica... Os papas têm muito poder. A igreja católica só vai perder poder daqui umas 4, 5 semanas só. Vai demorar ainda. Tá. No nosso tempo, eu fiquei, muito tempo. Eu fiquei... Lá para abril a gente começa a tirar um pouco. Meu Deus, é o apocalipse. Porque é o tempo que eu vou demorar para chegar na matéria. Ah, tá. Nossa, que susto. Eu falei, será que ela vai morrer? Caramba, é o apocalipse. Demora 3 dias, tá ligado? Começa a cair, desmoronar o império. Porque eu tenho ainda mais umas 2, 3 matérias que a igreja ainda vai mandar bastante, aí depois começa a diminuir. Esse é o ano das revoluções, esse ano a gente vê Revolução Francesa, Revolução Industrial, então vamos cortar a cabeça de rei, vamos cortar a cabeça de padre, vai ser muito louco. Pra mim, eu adoro. Eu sou nerd de história.
Deixa eu só fazer uma crítica antes que eu esqueça. A questão do humanismo. O humanismo é uma filosofia que valoriza tanto o ser humano, que considera o ser humano superior às outras criaturas vivas da natureza. Qual que é o problema disso? Que a partir dessa filosofia, se eu sou o ser humano e eu sou a maior criação de Deus, eu sou a coisa mais legal do mundo, eu posso fazer com os outros animais e com a natureza o que eu bem quiser. E hoje, a gente sabe que quando a gente faz com a natureza o que a gente bem quiser, quando a gente consome da maneira que a gente quiser, a gente tem consequências para as nossas vidas. Porque o consumo predatório de recursos naturais acaba com os recursos naturais. E a gente precisa dos recursos naturais para sobreviver. Então, hoje, quando você tem, tipo, aquela menina lá, a Greta, e pessoas que defendem o meio ambiente, elas não estão falando salvem a Terra porque elas querem salvar o planeta ou porque elas têm dó das arvorezinhas. Estamos falando de salvar o planeta para nossa sobrevivência. Porque o planeta vai continuar aqui com ou sem a nossa espécie. Porque o humanismo é uma filosofia que abre portas para esse pensamento, né? Eu sou o homem, eu sou a maior criação de Deus, eu sou protagonista de tudo, eu modifico tudo, eu sou muito foda, então eu posso fazer o que eu quiser, inclusive com os outros seres vivos. Então essa, né, ela vai abrindo portas para determinados pensamentos. Tudo bem até aqui? Tudo. Sim. Vocês não cansam de assistir uma aula que só se fala de homem? Mais ou menos, mas nem, professora. Tem muito Vocês não que fazer, cansam? Eu canso de homem. É que eu não gosto de homem, não. Apesar da minha fama, né? Apesar da minha fama. Eita, professora. Ih, pegou no flagra. Cheiro de couro. Pô, semana passada eu não vim, só vim hoje, então tô conhecendo agora. Não, eu tenho no Cimira, eu tenho uma fama entre, vamos dizer, os profissionais da escola. Que Mas fama, eu não- professora? De homossexual. Cheirinho Tudo de bem. couro. Sabe que às Eu vezes amo. eu queria até ser para poder irritar as pessoas, mas não. Mas Deus quando eu nunca. quero falar de homem velho branco, porque assim, a história, ela foi escrita, vamos lá, que o papel da mulher sempre, a mulher foi oprimida, né? E ainda é. Então a gente tem uma história que é escrita por homens. Então quando um cara Meu machista... Deus, a imagem da vai escrever- Francine. O que a Francine tá fazendo aí, professora? Quem é a Francine? Eu peguei isso no Google. Oxe, É essa é a uma menina Francine, da internet, professora. YouTuber. Ela é famosa, ela não tem nada a ver, gente. Eu escrevi cara de saco no Google e apareceu isso aí. A Francine Nossa, é muito do nada no meu... Não procurei Francine, eu não sei quem é Francine. Muito bem, então eu quero falar um pouquinho das mulheres do Renascimento, né? Porque parece que só homem fazia coisa. E a gente estava só parindo, um filho atrás do outro. E não é bem assim. Né? Mas como a história é escrita por homens, geralmente, né, os profissionais, a maioria, especialmente no passado, eram homens, eles escreveram a história de uma maneira muito machista. E como eu sou o oposto disso, e eu adoro criar uma polêmica para poder ser criticada, eu trouxe aqui obras de renascentistas, mulheres, né? Porque nós tivemos muitas pintoras naquela época. Então eu trouxe algumas para vocês verem, né? Essa é uma obra que chama Santa Catarina de Bolonha, da Caterine de Virgem, Vigre. Esses númerozinhos que estão entre parênteses é o ano de nascimento e de morte das pessoas, tá bom? Professora, eu não sei se é só pra mim, mas eu não tô vendo o slide, não. De Eu novo, também não. Nem eu, agora foi. Agora foi. então olha só. Essa é uma obra da Caterine, italiana, mulher desenha. Essa tem um nome maravilhoso, Properziada Rossi. Então vamos lá, vou explicar essas duas imagens. A primeira imagem, vocês estão vendo, né? A gente tá Sim, vendo sim. da Caterine. O inferno. Ah, não, pera. Eu fui enganado. Pronto. Não. Quando estiver apresentando a imagem dele, a gente não tá vendo. A gente tá vendo o PowerPoint, o aplicativo do PowerPoint. Ai, meu Deus. Peraí. Ó, tô vendo duas imagens aí. Era uma que parece uma estátua e a outra é uma pintura mesmo. Agora saiu tudo.
Vocês estão vendo agora? Eita, pera. Sim, Agora tá eu grande, tô. agora tá Sim. grande. Aí. Tem duas imagens. É que tem alguém com o microfone ligado, eu tô ouvindo uma criança. É o da Giovana. Gil. Deixei ligado sem querer. Tudo bem, tá perdoada. Muito bem, do lado de cá, que ótimo, né? Você tá vendo um relevo, uma escultura em relevo. Essa escultura não é uma escultura, é um relevo em parede. Esse relevo é da Properziada. O quadro que você tá vendo do lado não é dela. Alguém pintou ela mostrando o relevo que ela fez. Que top. Aqui a gente tem mais uma pintura, um autorretrato da Catharina van Hemershen. Esses nomes da galera ali perto da Holanda já me é muito complicado de pronunciar, na minha opinião. Então, autorretrato. Outro autorretrato, essa é famosinha, né? Sofonisba, Anguissola. Meu, toda vez que você reclamar do seu nome, pensa que alguém chama Sofonisba. Bem famosa essa mocinha no Renascimento, pintou muito. Eu acho muito bonito o que ela fez, assim, muito bonito. Temos também Lavínia Fontana, outra pintora da época renascentista. Só que essa já é mais do fim do Renascimento. E essa daqui... Oi, pode falar. Quando elas iam fazer esse quadro, elas tinham que ficar pelada mesmo pro cara pintar ela. Geralmente, sim, você tinha que usar modelo. Aí eu vi uma história de que uma rainha, se eu não me engano, ela foi pintada, aí meio que o nudes dela, sabe? Ai, calma aí. Aí meio que o nudes dela, aí ela virou polêmica por causa que a pessoa que viu o nudes dela tinha que morrer. Porque uma rainha, eu não conheço essa história, mas uma rainha ficar nua não é uma coisa comum, né? Já ouvi essa história também. Vou olhar, nunca vi. Mas é interessante, o cara ele tinha que morrer. Não, ou ele tinha que se suicidar, ou alguém tinha que matar ele, porque só o esposo dela podia ver ela assim. Né? Porque se a gente vive num mundo machista hoje, né? Imagina antes. Então, é complicado. Mas eu sei que até hoje, se você for, por exemplo, tem algumas universidades, como a FAP, que deve ser caríssima, uma universidade caríssima. Enfim, e eles têm cursos de desenho profissional, né? E aí tem gente que posa até hoje, fica lá. Professora. E a questão da nudez não é porque é uma questão de pornô. A questão da nudez é que os caras querem desenhar o corpo humano de maneira natural, de maneira naturalista. Então eu tenho que olhar o corpo humano, eu tenho que estudar esse corpo humano para poder fazer. Senão eu faço palitinho. Professora, passa no Titanic, né? No Titanic tem. Isso, no Titanic ela deita lá com aquele colar maravilhoso. Todo mundo que... Ai, meu fone tá ligado. Mas aquilo ali é um romance, né? Eu sei que, de fato, até hoje, eu sei da FAP, porque eu já vi na internet. Uma vez eu fui procurar um curso de pós-graduação, mas aí, óbvio que eu não fiz, porque tem que vender um rim para estudar ali. Mas eu sei que os cursos de artes de lá ainda tem esse negócio de recrutar pessoas para ser modelo vivo, chama modelo vivo. E aí a pessoa, só que você tem que ficar na mesma posição por horas, para os caras ficarem estudando as proporções do corpo, para desenhar. E elas ganham bem? Não faço ideia. Nossa, se for uns 5 mil reais já voava. Então, acredito que não, porque você não vive num país que valoriza a arte, né? Ninguém vai te contratar para você viver pelado. Deve ser um serviço aleatório, assim, né? Ah, precisamos de um modelo. Aí vai alguém lá e faz e ganha uma graninha aquele dia. Eu não acho que é uma coisa que paga. Mas deve ser muito legal ser pintado, imagina, por artistas. Deve ser muito legal. Com roupa, sim. Não, que seja, com roupa. Pode ser um retrato, pode ser só o seu rosto, mas imagina... Professora louca pra posar lá pros artistas. Não. Tá doido, Se eu tivesse 20 anos, mas não tenho mais. E essa mulher aqui, a última que eu quero mostrar para vocês, é a mais famosona. Só que você vê, ó, ela nasceu em 1593. Isso aqui já é fim do Renascimento. Já é começo de outro estilo artístico chamado Barroco, que a gente vai estudar bem mais para frente. E aí ela chama Artemisia Gentileschi. Olha que bonitinho. Isso aqui também é autorretrato. Ela era gentil, hein? Ó. Gentileschi. E olha que bonito. Olha a luz e sombra que ela faz aqui no... Como é que chama essa parte aqui? Do colo. O busto, o colo, né? Porque ela tá com esses espartilhos assim.
Mas aí você observa a sombra que ela faz aqui, assim, nessa região, porque é a sombra que a cabeça causaria nessa região. Olha que coisa bonita, né? Você tem a técnica do esfumato, que é essa técnica de esfumar, de deixar, assim, o fundo borradinho, escurinho. O Leonardo da Vinci fazia muito isso também. Gente, tem 27 pessoas nessa sala, que chique. Muito bem, então eu trouxe essas mulheres para vocês verem, porque se a história não fosse escrita de maneira tão machista, a gente veria mais as coisas que as mulheres fizeram ao longo da história. Tá? Então você tem mulheres que pintavam em 1500, né, em 1400 e 1500. Então, assim, para as minhas meninas, eu vou falar para vocês que são meninas que estão aqui me ouvindo, não deixe que ninguém diga para você que você não possa fazer alguma coisa, ou deixe apagar a sua história só porque você nasceu com vagina. Muito bem. Só para terminar a aula de hoje, eu quero falar um pouquinho de ciência, né? E a ciência é um negócio muito louco, porque hoje em dia as pessoas estão falando que a Terra é plana, e que vacina não funciona. Eu não tenho aluno terraplanista na minha sala nesse momento, tenho? Não mesmo. Depende da situação. A Terra é plana. É terraplanista. Mentira, gente. Terra não é plana. Eu acredito que a Terra é oca. Eu acho que a Terra é um quadrado, vocês estão metendo louco aí. Acho que a Terra é feita de água, hein? Isso é tudo falsidade. Não é terra, não. Deveria ser água. Eu acho que isso existe no Brasil. Gente, é muito louco, porque assim, eu mandei ontem para vocês um vídeo no grupo, que eu acho que a maioria de vocês ou ninguém viu. Mas, enfim, é um vídeo de um físico norte-americano chamado Carl Sagan, que já faleceu, que era muito inteligente. E ele está contando a história de um cara da antiguidade, da época lá do Egito. Como que ele descobriu que a Terra não era plana? Porque ele viajou de uma cidade para outra e ele observou que a sombra dos objetos era diferente da cidade dele. Falou, nossa, na minha cidade, a sombra, meio-dia, os objetos não fazem essa sombra tão alongada, elas fazem sombras mais curtas, né? Que diferente, por que será? E aí ele bancou um cara para andar quilômetros, medir tudo isso. E aí ele percebeu que a incidência da sombra de um lugar para o outro é diferente, porque a Terra não é plana, ela era arredondada. Então, depende do lugar da Terra onde você está, a sombra é diferente. Isso lá na antiguidade. E aí você chega aqui na Idade Moderna e a gente vai ter, tipo, a certeza que a Terra não é plana. Porque os caras vão fazer cálculos, né? Eles vão fazer observações, vão fazer cálculos. E aí depois a gente vai ter uma das nossas próximas matérias, que é as grandes navegações, quando o cara pegou o barco, chegou de um lugar para o outro sem cair no precipício infinito. E depois de tudo isso, você tem gente hoje falando, respeita a minha opinião, a Terra é plana. Não, tipo, não é plana, não é opinião. Minha opinião é gostar mais de manteiga de margarina. A Terra não é plana. Então, vou falar um pouquinho disso. Primeiro, eu quero só citar a questão da anatomia, o estudo do corpo humano, que na Idade Média não era uma coisa muito menosprezada, porque o corpo não é seu, o corpo pertence a Deus. Você não vai ficar abrindo o corpo. Né, não era uma coisa comum, e aqui no Renascimento passa a ser o mais comum. Então, os caras vão desenvolver as ciências e vão desenvolver o conhecimento sobre o corpo. Por que conhecer o corpo é uma coisa boa? Porque assim, eu acho que fica mais fácil se você precisar se tratar de alguma doença, ou quebrar um osso, coisa assim. Exatamente, se você conhece o corpo humano, por isso que o cara fica 10 anos estudando medicina, porque você tem que conhecer o corpo humano para poder fuxicar esse corpo humano depois e consertar as coisas para que a gente possa viver mais e para que a gente possa viver melhor, porque às vezes não é sobre viver mais anos, mas você tem um problema que se você consegue tratar, você tem mais qualidade de vida. Então o estudo da anatomia vai facilitar as questões de desenvolvimento da medicina posteriormente. E aí a teoria que é o grande, né? Enfim, não sei como dizer, que é o heliocentrismo, né? Quando a gente fala, vamos lá, centrismo é de centro, né? E hélio é o gás lá, é o Sol. Então, heliocentrismo é a teoria que o Sol é o centro do universo. E ela vai nascer aí, ela não vai nascer no Renascimento, porque lá na Antiguidade já tinha gente que sabia que a Terra não era plana. Mas ela vai ficar aí, ela vai ser um contraponto do geocentrismo, que é a teoria que fala que a Terra é o centro do universo, que era a teoria defendida pela Igreja Católica. Qual que vai ser o problema?
as pessoas naquela época? A igreja? Eu não entendi um pouco o que você falou, eu buguei no meio do caminho. Vocês estão vendo o Sol e a Terra, né? No meio lá. Sim. Tá? O problema é que quando as pessoas vão começar a descobrir, né, os cientistas que vão começar a realmente fazer pesquisas e fazer cálculos e comprovar, né, cientificamente de que a Terra não era o centro do universo, eles vão comprar briga com a igreja. E vai ter gente que vai perder a briga muito feio, né? Vai demorar, depois das grandes navegações, depois que o cara pegou o barquinho, foi daqui até ali, e chegou e não caiu em lugar nenhum, que a igreja vai passar, talvez a Terra não seja plana. E a Terra ser o centro do universo. A igreja dizia que a Terra era o centro do universo, porque Deus criou a Terra, criou os seres humanos, e o resto girava ao redor da gente. O Sol girava ao redor da Terra, a Lua girava ao redor da Terra. Porque quando você está na Terra e você olha, realmente parece que é o Sol que está passando por você, né? Mas não é o caso. Bom, então eu quero falar um pouquinho dos 3 principais cientistas do heliocentrismo, né? Que é o Nicolau Copérnico. Esse cara, ele teve um pouco de sorte, vamos dizer assim, porque ele morreu antes da Inquisição voltar. Vocês lembram o que era a Inquisição, que a gente estudou no passado? Sim. Putz, não. Qualquer um que tivesse uma ideia que fosse contra a igreja, eles poderiam caçar e matar. Isso. Bruxo. Isso, a Inquisição Você é um bruxo, Harry. A Inquisição foi feita pela Igreja Católica, e a Igreja Católica perseguia os hereges, perseguiam pessoas que diziam coisas contra a doutrina, as regras e as crenças da Igreja Católica. Só que isso existiu na Idade Média, aí vai acabar, a igreja vai usar a Inquisição para perseguir seus inimigos, aí isso acaba, e aí a Inquisição vai ser retomada em 1542, que é um ano antes desse cara morrer, e aí ele deu sorte, né? E aí mais para frente vocês vão entender por que a igreja retoma a Inquisição, porque ela usa, para e vai usar de novo, tem uma razão para isso, depois eu conto. Bom, o Nicolau Copérnico foi o primeiro cara que realmente sentou, fez um monte de conta, olhou, observou a passagem do Sol pela Terra, pegou lá, calculou os ângulos, enfim, eu não sei que explicar as contas que esse homem fez. E depois ele foi corrigido por um outro cara, né, chamado Kepler, que falou, não, você está certo, realmente o Sol é o centro de tudo. Porém, a conta não está muito certa. Então, os caras faziam contas ali fenomenais que eu não faço ideia de como eles faziam isso. Fato é que ele comprova matematicamente, através da observação de cálculos, de que a Terra não era o centro do universo, que a Terra, na verdade, se mexia. E dizer para uma pessoa em 1500, moleque, você não está parado no universo, você está mexendo, era um negócio que não, a pessoa ficava meio desconcertada. Depois do Nicolau Copérnico, vem o Galileu Galilei. Esse não teve tanta sorte, porque ele já vai viver na época em que a Inquisição está rolando. Aí o Galileu Galilei é outro cara, era um cara do telescópio, ele desenvolve lentes, né? Eu sei que no fim da vida dele, quando ele já estava velhinho, ele perdeu visão, de tanto que ele passou a vida à noite ali no telescópio, olhando para observar o universo. Então ele fica observando os planetas e tal, e ele chega à mesma conclusão, menina do céu, a Terra não é o centro do universo, a gente está se mexendo, o Sol é que está parado. E aí a Igreja Católica chega nele e fala, você tem certeza, Galileu? Porque o Galileu Galilei, ele era um italiano de fama, ele tinha bons amigos. Então a Igreja Católica chega nele e fala, você tem certeza? Você tem certeza que a Terra não é o centro? Você tem certeza? Eu acho que é coisa de bruxa, hein? Você tem certeza mesmo, Galileu Galilei? Aí o Galileu Galilei, para não ser punido pela Inquisição, como ele tem bons amigos ali, tem uma certa influência, porque ele trabalhou para gente importante, ele tem uma, vamos dizer, oportunidade de se desmentir em público. Ele, gente, sabe o que é? Comi um cogumelo ali do meu quintal, chapei, achei que a Terra não estava se mexendo, lá não tá. Foi impressão minha, tá? Claro que não foi isso que ele disse, foi liberdade poética minha. Porém, ele teve que se desmentir em público. Tudo que eu escrevi, tudo que eu falei, que a Terra se mexe, tudo loucura, mentirinha. Mas por quê? Por que ele fez isso? Porque senão a igreja... Ele ia morrer. Exato. Nossa, mas todo mundo sabia que era verdade. Era a Inquisição. Então, não. Todo mundo não A sabia. gente não teve aula de história no passado, então a gente não sabe de nada. Agora tá sabendo. Me segue lá no meu canal. Famosa. E aí, galerinha, hoje a gente vai aprender sobre Galileu Galilei. Então, Galileu Galilei foi um cara que foi um cientista... Professora, 30 pessoas. Que chique, né?
de 5 salas, não é uma sala, 30 pessoas. Mas enfim, tudo bem, não estou reclamando, tá ótimo. O Galileu Galilei foi um cara que foi perseguido pela igreja, então assim, se ele não se desmentisse em público, e ainda ele foi um cara que teve a oportunidade de se desmentir, porque ele era um cara bem relacionado. Se ele fosse um Zé qualquer, talvez ele não tivesse essa oportunidade. E aí ele teve que se desmentir, ele se isolou, foi morar nos interior lá da Itália, sei lá onde, e aí ele ficou o resto da vida dele ali produzindo em segredo, porque ele não podia dizer. Ele não deixou de acreditar que a Terra estava se mexendo, mas ele não podia dizer, porque a vida dele corria risco. O Galileu Galilei, vamos dizer que teve um pouco de sorte. Eu não sei se é sorte, né? Porque ele sobreviveu, mas ele não foi feliz. Eu imagino, né? Que você ter que mentir a sua verdade a vida inteira deve ser uma coisa muito complexa. O Giordano Bruno não teve essa sorte. Giordano Bruno era um cara religiosíssimo, cristão, ele era da Igreja Católica. Só que ele também era um pesquisador, um cientista. E aí ele vai perceber também que, os caras estão certos, né? A Terra não é o centro do universo, o Sol é o centro do universo. A Terra está se mexendo, tudo é muito louco, o universo é enorme. Mas ele não estava querendo enfrentar a igreja. Ele participou de uma reunião com membros, né, do alto clero da igreja, porque ele queria contar para as pessoas, gente, Deus é muito maior, muito mais grandioso, muito mais... A criação divina é muito mais complexa do que a gente conhece. Eu vou até arrepiada, menina. Porque realmente a gente não é um mundinho paradinho, não, a gente se mexe, tem outros planetas e o Sol é o centro. Deus criou um universo imenso, misterioso, que a gente não tem nem ideia. Em nenhum momento ele diz que Deus não existe, em nenhum momento, pelo contrário, ele achava que a criação divina era ainda mais incrível do que o que o ser humano sabia. E por isso ele foi queimado em 1600. Ele é bruxo. Meu Deus, carbonizaram o cara. Eita, cara. Giordano Bruno não se desmentiu, não voltou atrás, e ele foi punido pela Igreja Católica. A Inquisição prendeu. De religioso. Isso. E ele era religioso de verdade. De verdade. Não era só uma pessoa que acreditava em Deus. Não, ele era religioso, ele era da igreja. Ele era da igreja. E ele foi, não, os caras não. Não. E aí ele foi preso, né, pelo Tribunal da Inquisição e foi punido com a morte na fogueira, que era assim que a igreja punia, né? Porque não é só a questão da pena de morte. A pessoa tinha que sofrer para morrer. Era uma maneira de você expiar os seus pecados, era uma maneira de você ser exemplo para os outros, né? Porque você... Quando você queima na panela, assim, você encosta, você já fica lá, aquela dor, aquele incômodo. Imagina morrer queimado, é uma dor horrorosa. Agora imagina você ser a panela, tá ligado? Caraca. Então imagina o pavor que isso causava nas outras pessoas, de ver um ser humano pegando fogo, né? Uma coisa horrorosa, uma coisa horrorosa. Então o Giordano Bruno não foi tão sortudo, né? Mas ele se manteve fiel àquilo que ele acreditava até o fim, mas ele pagou por isso. Assista Cosmos. Se você não tem, assista essa série. Se você gosta de coisas do universo, assim, como é que se formou a Terra, o universo, essas paradas todas, tem essa série que chama Cosmos. Como é que você vai assistir essa série? Não é uma série de ficção, né? É um cientista que vai apresentando as coisas. E aí ele vai explicando como a ciência entende o universo. Você pode não acreditar em nada do que a ciência fala. Você pode continuar acreditando que a Terra é plana e que a Terra é o centro do universo, e você pode acreditar nessas coisas, mas isso não vai mudar o que a ciência explica. Então você pode entender o que a ciência explica, sem necessariamente acreditar em tudo. Essa série é muito legal. Se você não sabe acessar, você pode assistir pelo Streamio. Lembra? Quem não lembra... Eu lembro. Eu não lembro, não. Nossa, eu não ano. Não vou dar muito detalhes sobre isso, porque estamos sendo gravados. Pirataria! Gente, tem que pagar para assistir, é o certo. Agora eu relembrei. Rapidamente aqui. Depois a gente conversa sobre isso. Muito bem, só para terminar a aula de hoje, eu vou falar um pouquinho da imprensa. Quando eu falo a palavra essa, é o último. Quando eu falo da palavra imprensa, você entende o quê? A primeira coisa Mídia, que me vem à cabeça é jornal. Você fala de mídia, de jornal. Então, a mídia e o jornal nasceram graças à prensa. Por isso que chama imprensa.
Porque antes de você aprender, vamos dizer, a imprimir, a fazer cópias, como é que você fazia para fazer uma cópia de livro? Como é que os caras copiavam a Bíblia na idade? Era tudo escrito à mão. Exato, era tudo escrito à Eram mão. 300 pessoas para escrever um livro. Tanto que lá na idade, gente, tem gente entrando no fim da aula. Mas tudo bem, é Assim ritinho. que é bom. Assim que é bom. É que Pelo tem menos tá gente que entrando, cai, né, professora? volta. Sim. Minha internet caiu 3 vezes já. Oh, meu Deus, que dó. Muito bem, então na Idade Média, até na igreja tinha um trabalho, né, um monge, que era um monge copista, que era o cara que sentava ali, acordava cedo, fazia suas rezas, tal, dava uma voltinha, tomava café, sentava e copiava livro. Porque para fazer cópia de livro, você tinha que fazer à mão. Aí vai ter um cara maravilhoso que vai inventar a prensa. Quando você fala em prensa, você está falando de prensar alguma coisa, né? Quando você fica prensado assim na porta do metrô, né? Você ficou amassadinho. Então vai ter um cara que vai inventar uma maneira de você colocar, fazer uma página, tipo um carimbo gigante, e fazer cópias da mesma página. Né? Então primeiro a gente vai ter um cara que vai fazer a prensa de tipos fixos. Então você escreve, você pega lá, você meio que esculpe todas as letrinhas que formam aquela página, passa a tinta e faz cópias e cópias e cópias e cópias e cópias da mesma página. E aí vai ter esse cara que você está vendo aqui embaixo, o Gutenberg, ele vai inventar a primeira prensa de tipos móveis. O que é prensas de tipos móveis? Você vai movimentar as letrinhas. Então eu faço um monte de letra A, um monte de letra B, um monte de letra C, um monte de letra D. Vai dar trabalho? Vai. Mas depois que isso estiver pronto, eu vou lá, eu movimento as letrinhas, escrevo uma página inteira com essas letrinhas, e imprimo e prenso, né, carimbo várias vezes essa página. Depois eu vou lá, escrevo outra página e prenso várias vezes a mesma página. Então ele inventou uma maneira de imprimir muito melhor, muito mais rápido, muito mais eficiente, muito mais barato, de imprimir livros do que você fazer à mão. Então agora você está no Renascimento, né? Você está numa época que as pessoas estão valorizando mais o conhecimento, as pessoas estão valorizando mais a ciência, e aí você também arruma uma maneira de divulgar essas informações de maneira mais rápida e mais eficiente. Está dando para entender como muito bom, né? Sim. Sim? Então vamos lá, trabalho que vocês têm que fazer para mim essa semana. Eu vou anexar o formulário agora lá no Google Classroom. Você vai fazer uma análise de obra renascentista. Então eu vou colocar o formulário lá, e nesse formulário você vai ter duas coisas para fazer. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai entrar no Google Imagens e você vai ficar procurando lá obras renascentistas. Procura o que você quiser, só não vale Mona Lisa. Não vale, não quero. Poxa! Não vale. Achou. Qual que é o objetivo desse exercício? Na verdade, o que eu quero é que você conheça arte, que você entre em contato com isso. Então, digita lá renascentismo, digita lá o nome dos autores renascentistas que você achar, vai no Google Imagens e olha as obras. Olha. A hora que você achar uma que você fala, mano, adorei esse negócio, isso aqui é muito louco, você baixa aquela imagem, abre meu formulário, e aí nesse formulário você vai fazer duas coisas. Primeiro, você vai anexar a imagem que você escolheu. Então, pode ser uma pintura, pode ser uma escultura, pode ser uma obra de arquitetura. Você só não pode esquecer que tem que ser do Renascimento. Você não pode colocar um quadro do Van Gogh agora para mim, porque o Van Gogh viveu em 1700 e pouco. Eu estou em 1400, 1500. Então, você tem que prestar atenção para você escolher uma obra do Renascimento. E aí você vai me dizer um pouquinho do autor. Ah, essa obra é do autor tal, ela foi feita em tal ano. E aí você vai fazer uma análise dessa obra. Falar, essa obra, eu consigo ver que essa obra é renascentista porque você vê a técnica de perspectiva, você vê que vai ficando mais azulzinho no fundo, você vê que é bem natural as formas do ser humano, você vê que representa coisas da antiguidade clássica. E aí você vai fazer uma pequena análise relacionando a obra que você escolheu, porque você gostou, porque você achou bonito. Você pode me contar, inclusive. Ah, eu achei lindo. Tal coisa nessa obra me cativou, me chamou a atenção. E aí você vai fazer essa pequena análise e mandar para mim pelo formulário que eu vou anexar agora lá no Classroom. Alguma dúvida? Não, Pro. Não. Então, de eu ia perguntar até quando que dá para entregar.
Eu deixei lá até domingo, mas eu posso estender isso. Deixa eu só parar a gravação, porque é inútil essa conversa agora. Para quem for assistir.